Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje vou trazer uma resenha para vocês sobre esse cooktop por indução da Electrolux. Ele é o modelo ICP30 e eu vou trazer tudinho para vocês. Vou explicar como funcionam os timers, ele é todo por touch, por indução, como saber se a panela de vocês é uma panela de indução ou não, questão de custos, gastos de energia, se ele compensa, se ele não compensa e se ele tem algum defeito. Então, bora pro vídeo! Te convido a inscrever aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se embaixo aqui do vídeo, só clicar nele, ativar o sininho. Se você gosta desse tipo de vídeo, a gente tem vários vídeos no canal testando produtos, resenhas de produtos. E se você gostar desse vídeo, dá um like. Então, como passei para vocês, esse modelinho então é o ICP30 da Electrolux. Por indução. Primeira coisa que vocês vão perguntar, a questão das panelas. Sim, precisa ser as panelas próprias para indução. E como que vocês vão saber se a panela de vocês é ou não de indução? Coloca um ímã embaixo da panela, já conseguem ter uma noção se ela é de indução ou não. O fogão de indução, ele também funciona por energia elétrica, só que diferente dos fogões elétricos, a fonte, o calor dele é por indução, é feito por uma corrente eletromagnética. Embaixo de cada boca do fogão, por exemplo, que nem esse é uma boca só, ele tem uma bobina, que é uma bobina de metal. Quando a energia é ligada, é criada uma energia alternada, que aí é criada sobre essa bobina e assim é criada um campo magnético invisível. E aí quando a gente coloca a panela de indução em cima, que aí é gerado o calor. Lembrando que se vocês não colocarem a panela sobre esse fogão, ele não gera o calor. Então a gente até consegue colocar a mão nele. Então ele precisa estar com a panela, tá? Acontece muito o pessoal comprar o fogão, colocar qualquer panela, ou antes de colocar a panela vai tentar ligar e não consegue, não gera o calor e acha que o fogão está com problema. Não, ele precisa ter a panela para gerar esse fator magnético para aí gerar o calor. Portanto, quando quando coloca a panela, gerado o campo magnético, aí é produzido o calor penetra no metal, né, na panela, e isso faz com que o calor não se disperse, e aí faz com que o fogão de indução ele se torna muito mais rápido, o calor ele é concentrado, então faz com que a eficiência do fogão é melhor em relação a gás e ao elétrico. Então, por isso que ele cozinha mais rápido também. Principais pontos positivos desse fogão é questão da segurança, é questão de crianças, tá? Questão de queimaduras. Então, ele é super seguro. O segundo ponto positivo é questão de limpeza, não tem as bocas, aqueles arames, tudo para limpar. Então, isso tanto esse aqui quanto o fogão de indução que vocês possam ter em casa de 4 ou 5 bocas, passando um pano adequado com um produto, desde um detergente neutro, qualquer produto simples, a facilidade de limpar nem comparar com os outros fogões, além de ser totalmente eficiente. Então a questão de colocar um produto, cozinhar, o tempo de cozimento dele é bem menor em relação a outros fogões. Então ele vem 6 níveis de potências, então do mínimo até o nível 6 vocês conseguem estar aumentando essa potência. E a questão do timer também. Por exemplo, eu coloquei um feijão cozinhar. Então, a partir do momento que a panela de pressão criar ali o vapor, criar a pressão, eu quero deixar em fogo baixo por 10 minutos. Eu aciono o timer, em 10 minutos ele se desliga. Não corre o risco de deixar o fogão acabar esquecendo, queimaduras e outros problemas mais sérios. Esse fogão é muito utilizado também por quem tem problemas de olfato, não sentem o cheiro e é muito perigoso ter o gás dentro de casa. Então, eles usam esses fogões, ou elétrico, ou esses de indução, para evitar um risco maior.
Então ele é bem usado também nesse sentido, ele acaba se tornando mais seguro, porque se tiver algum problema com gás, algum vazamento de gás, ele não corre o perigo, né, de explodir ou dar um problema maior. Fora que também pessoas mais velhas em casa, idosos, ele acaba se tornando mais seguro, por quê? Porque ele vai ter somente a fonte de calor quando ele tiver a panela em cima, ou se acaso esquecer, podem usar com o tempo, vocês podem programar, ensinar essa pessoa idosa a programar por tempo. Deu o tempo, se desliga e não corre o risco de ficar ligado. Nos pontos negativos que eu acho, talvez questão de valor, que ele é um pouquinho mais caro, se vocês forem comprar um fogão a gás de 4 bocas em relação a um fogão de indução 4 bocas, ou um fogãozinho simples de uma boca, a gás ou elétrico, indução, ele acaba se tornando um pouquinho mais caro. Eu acho que é o ponto negativo dele nesse sentido. E também por questão de panelas. Só que assim, as panelas antigamente, havia uma diferença muito grande das panelas de indução por panelas normais. Hoje é praticamente o mesmo valor e quase todas as panelas hoje já vêm com essa parte de indução. São as panelas de aço ou ferro fundido. E como saber o quanto que esse fogão de indução vai gastar de energia? Eu trouxe uma colinha aqui para a gente ter mais ou menos uma ideia, tá? Se ele gasta muito mais, o valor no final do mês. Então, o fogão elétrico ele tem mais ou menos uma potência média de 6.000 watts. Enquanto os modelos de fogão de indução, eles consomem um pouco mais, cerca de 7.500 watts. Para vocês terem uma ideia, o chuveiro elétrico, ele consome mais ou menos 5.500 watts, só para a gente comparar, então, o fogão elétrico, o fogão de indução e o chuveiro. Fazendo mais ou menos um gasto. Se a gente for usar um fogão elétrico de 4 bocas, não esse aqui, tá? Um 4 bocas, a gente gastaria mais ou menos 180 watts mês. Então, assim, se vocês forem utilizar um fogão de 4 bocas, tá? Que é o que geralmente todo mundo compra. Seria um consumo mais ou menos de 180 kWh no mês, né? Isso daria um gasto, por exemplo, no fogão de indução de R$ 53,55. Enquanto, por exemplo, o elétrico gastaria R$ 42,84. Então, ele deu essa diferença. Só que o que acontece? O fogão de indução, ele vai cozinhar muito mais rápido em relação ao fogão elétrico, em relação ao gás, nem se comparar. Então, eu fazendo o consumo de 4 bocas, usando a mesma quantidade de tempo, ele deu essa diferença maior. Porém, o de indução vai consumir menos, porque a quantidade de tempo que ele vai ficar ligado em relação ao elétrico é muito menor. Já um fogão normal de gás, também fiz a conta aqui para vocês. Também fiz por 4 bocas, que é, né, para ficar todos iguais. Ele tem um gasto médio por hora em fogo médio de 0,22 kWh. Isso é uma média que a própria Liquigás, uma marca de botijões, de gás, eles têm mais ou menos essa média, então o gasto seria esse. Se a gente utilizar esse fogão de 4 bocas, mesma situação do outro, tá? O mesmo tempo do elétrico, o mesmo tempo da indução e o gás, os três o mesmo tempo de uso, o valor é aproximadamente, isso contando um botijão mais ou menos custando R$90, que é aquele botijão de 13 quilos, daria mais ou menos 46,70 o gasto. Então, ele não dá tanta diferença em relação aos restantes, aos outros 3 tipos. Então, o elétrico, usando a mesma quantidade, tá? Ficaria no valor de 42,84. O a gás ficaria 46,70. E o de indução, 53,55. Então, o gasto seria maior, mas o de indução teria uma redução no tempo de uso. E o gás, que todo mundo acha que, nossa, ia ficar bem mais barato, gastaria bem menos, ficou entre os dois. Então, não dá tanta diferença assim. A questão de consumo dos dois ficaram praticamente iguais. Não dá tanta diferença em relação a um e outro. Eu mesmo achei que o gás ia ficar bem mais econômico. E isso ainda contando o gás, por exemplo, com R$90 o botijão de 13 quilos. Não sei certo quanto que tá, eu coloquei mais ou menos uma média. Então agora eu vou ligar ele para vocês, vou colocar uma panela de indução, vou mostrar bem certinho como ele funciona, a questão do timer, potência. Então, coloquei um pouquinho de água aqui, só pra gente testar, tá?
função liga e desliga. Potência tem do 1 ao 6, eu consigo diminuir aqui, ó, não tem muito segredo, até o 6. E a questão do timer, eu consigo colocar também, ó. Por exemplo, 50 segundos, 52, vou pôr um pouquinho maior, por 1 minuto e 50. Opa! Um exemplo, né? Só pra mim não ficar apertando, pro vídeo não ficar muito longo. Então, ó, ele já tá contando, tô escutando barulhinho. Ele vai ficar 1,54. Aí ele vai diminuindo, chegando o tempo, ele se desliga sozinho. Deixa eu só ver aqui, por exemplo. Aqui, tá? Deixa eu diminuindo o tempo. Bem simples, gente, não tem muito segredo. Ele tem a trava aqui de segurança. Então, travei. Podem observar que isso é bom para criança, ó, apertando, posso apertar aonde for, ele não vai acionar. Então, se eu quiser desacionar a trava de segurança aqui, deixa eu só tirar. Aqui, pressionei, fiquei uns segundinhos pressionado e ele se destravou aqui. Potência, então, deixa eu pôr na 6, só para vocês terem uma ideia. Ó, ele já tá funcionando. Pode observar tipo um barulhinho de ventilador, assim. É o ventiladorzinho dele, que eu esqueci o nome. Ventoinha, acho que é o nome. Depois que vocês desligarem ele por um tempo, ele ainda vai ficar funcionando, tá? É normal, até é um controle de temperatura. Eu tinha esquecido de falar do fio. É um fio bem bom, ó. Deixa eu só girar aqui só pra mostrar pra vocês o fio. 2 metros, tá? Bem bom. A saída dele. Não precisa adaptador. Bem tranquilo. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um super beijo e tchau!